Fala, Sniper, seja muito bem-vindo aqui à nossa super análise do Brasileirão dessa 29ª rodada de meio de semana, em que eu trago aqui duas partidas para nós analisarmos, sabendo que tem outras duas separadas com as análises do mercado de cartões colocadas nos reels do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E eu trago aqui outras duas partidas para nós fazermos a análise nos cartões. Uma delas, diferente do nosso habitual, é a partida entre Atlético Paranaense e América Mineiro. Não vou trazer aqui o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, porque quem apita é o Rafael Claus e ele, por si só, coloca um risco muito grande a qualquer entrada, seja ela over ou under com a linha que a Bet está colocando disponível. Lembrando que as linhas de abertura eu não gosto de pegar, porque, primeiro motivo, isso aí faz com que a sua conta seja limitada de uma maneira muito mais rápida, tá? Segundo motivo, se você tem algum tipo de grupo em que você manda entradas de abertura, as linhas variam, as odds derretem ou elas modificam e boa parte das pessoas não conseguem pegar aquilo que você conseguiu pegar. Se você trabalha de maneira individual, bacana, faça a sua entrada, lembrando que o risco de limitação rápida da sua conta acontece, tá? Como eu quero preservar a minha conta, eu não faço entradas em abertura, eu aguardo a estabilização das linhas e das odds para poder me posicionar no mercado, tá certo? Então, vou trazer aqui Atlético Paranaense e América Mineiro. Coloco aqui a classificação para você. O Atlético vem na quinta posição com 45 pontos, joga em casa, vem de um empate daquele jogo contra o Botafogo e precisa dessa vitória para se consolidar no grupo de classificação direta para a Libertadores. O Atlético precisa. Essas equipes que estão nesse pelotão de busca por vaga na Libertadores sabem que essas vagas que te classifica de maneira direta para a Libertadores são importantes para fins de planejamento anual do orçamento do clube. Isso porque, se eles se classificam para aquela pré-Libertadores, isso faz com que o planejamento não fique completo ou seja estimativo. Isso é ruim. Você não consegue contratar os jogadores que você gostaria porque não sabe se você vai adiante ou não. Tá? Então, o Atlético precisa da vitória. Jogando em casa é um bom mandante. Vamos colocar aqui a classificação. É o sexto melhor mandante do campeonato. Tá? Então, de maneira geral aqui, o América Mineiro vai pegar um América Mineiro que, jogando fora de casa, além de ser o lanterna, também só conquistou 6 pontos jogando fora de casa. Então, temos tudo aqui para uma vitória do Atlético Paranaense. Então, esse é aquele típico jogo que eu já separo para se trabalhar no under cartões. Esse não é um jogo para over, é um jogo para under. Aliado a isso, quem é que apita essa partida? Anderson Daronco, um árbitro que é under. Ele costuma conduzir muito bem as partidas. Na minha opinião, é o melhor árbitro do Brasil, mas não é o melhor árbitro para over. Ele consegue conduzir muito bem as partidas. Ele é um árbitro under porque ele consegue conduzir muitas das vezes dos desentendimentos, das entradas um pouco mais ríspidas, ele consegue conduzir e contornar aquilo lá numa base da conversa, de maneira que os jogadores entendam que a próxima eles serão amarelados e eles evitam seguir de maneira diversa de alguns árbitros que costumam ou aplicar de maneira direta o cartão ou aqueles árbitros que perdem o controle da partida. Falam, falam, falam e não aplicam o cartão. Quando vê, a coisa descamba e eles têm que começar a aplicar cartões, às vezes em entradas que não seriam nem necessárias. Tá? Então, árbitro under é jogo que tem tudo para já uma abertura de placar por parte do Atlético Paranaense por 2 gols, né? Então eu já vejo essa estrutura como under. A, as casas estão colocando uma linha em 5,5 cartões. Tudo bem que com odds mais altas já para virar para a linha de 4,5. Eu teria colocado já uma linha de 5 asiática também para cair para o 4,5 já com 10, 15 minutos de jogo. Isso dependendo também de como iniciar a partida. Pode ser o risco que eu visualizo para uma entrada under cartões nessa partida é o América Mineiro, por alguma jogada ali, abrir o placar. Então, caso o América Mineiro saia à frente do placar, existe um risco, né? Porque eles vão se recolher praticamente ali num 4-5-1. O Atlético Paranaense vai ter que fazer pressão. E se o América Mineiro começar a dar chutão para frente, bacana, o under permanece
e teremos que ver a cera que o América Mineiro vai fazer isso aí no decorrer do jogo e como o Daronco vai conduzir isso daí. Mas se o América Mineiro buscar contra-ataques, aí já passa a ser perigoso, tendo em vista que, vamos analisar aqui a planilha Sniper Cartões, eu te apresento aqui que dos últimos 6 jogos do Atlético Paranaense como mandante, em 5 ele recebeu pelo menos 2 cartões, ou seja, o Atlético jogando em casa é uma equipe over. E temos também linhas muito altas, dos últimos 6 confrontos tivemos over 4,5 cartões em todos eles. Tá? O América Mineiro e também a linha de Race HT também, os últimos 6, over 1,5 cartões HT nos últimos 6 jogos do Atlético em casa. O América Mineiro fora de casa tem aqui 3 partidas muito over, tá? A gente pode até olhar no histórico de jogos do América Mineiro para saber quais confrontos foram esses que tivemos over cartões e tivemos 3 jogos under, um com total de 2 e 2 jogos com total de 3 cartões, tá? E também recebeu pelo menos um cartão em todos esses últimos 6 jogos, sendo que em 3 desses 6 jogos recebeu apenas um cartão América Mineiro. O Daronco veio de uma sequência aqui over cartões, mas os últimos 2 jogos do Daronco foram under. Um jogo ele aplicou apenas 2 e o outro aplicou apenas 4. Podemos ver aqui a média dele de 4,67, um over 3,5% de 53% e de 4,5% de 47%. Ou seja, em todos os jogos que o Daronco apitou nessa temporada do Campeonato Brasileiro, menos da metade desses jogos ele aplicou 5 ou mais cartões. Então, caso aqui é aquela matemática simples visualizando apenas o árbitro, analisando apenas o árbitro, uma linha de under 5,5 cartões pagando 2 ou mais, teríamos valor. Eu não trabalho com valor, eu trabalho com gestão de risco. Portanto, eu busco um clique para cima na linha que está sendo oferecida, com uma odd relativamente mais baixa, e podemos fazer uma dupla. A dupla aqui, eu vou verificar aqui, estou esperando no momento que eu estou gravando esse vídeo, estou aguardando a abertura das linhas da Betano, para saber qual a odd que vai ser entregue ali no under 6,5 cartões, de forma que faça uma dupla, talvez com o jogo aqui do Grêmio e Flamengo, tá? Que inclusive, como eu falei, a análise está no Instagram, tá? E outras possibilidades aqui, como a gente percebeu que o Atlético tem um over cartões HT, existe um risco do América Mineiro até abrir o placar ou começar um jogo muito franco no início da partida, porque o América pode ir por tudo ou nada, querer buscar essa vitória fora de casa. Então, um cenário ao vivo a ser traçado é um under cartões HT, caso tenhamos ali 2 cartões nesse primeiro tempo. Então, como a gente viu que o Atlético tem essa propensão ali de receber cartões no primeiro tempo, não vou buscar um over cartão mandante no HT. Eu acho isso aí um risco, apesar dos números da planilha estar mostrando isso para a gente, eu vejo que é um risco desnecessário, principalmente por termos o Daronco e por termos um cenário aqui, um jogo típico de under, tá? Apesar dos números serem favoráveis para um over. Quando nem todos os fatores do under estão colocados, como é o caso principalmente do Atlético ter números muito over jogando em casa, por isso que eu dou esse clique na odd para cima, tá? Então, dependendo de como a odd na Betano vier, eu posso pegar até a linha do under 7,5 cartões. Isso daí eu vou avaliar quando a linha estiver disponível, mas um cenário aqui ao vivo que eu deixo para você é buscar, caso tenhamos ali 2 cartões no primeiro tempo, buscar um under 3,5 cartões no HT até a linha, até os 30 minutos do primeiro tempo, tá certo? Essa é uma estratégia, e também se tivermos 2 cartões no HT, podemos ter ali uma linha de under 7,5 cartões totais, com uma odd superior a 1,60. Também vejo vantagem, até porque aí pegando 7,5. Vamos aqui analisar esses três jogos que foram over cartões do América Mineiro. Quais foram? Vamos buscar aqui Vamos pegar um deles aqui. Um deles para a gente já saber se foi algum clássico. O terceiro, que foram 8 cartões. Vamos buscar aqui no SofaScore. O terceiro foi clássico contra o Cruzeiro, tá? Então foi o clássico mineiro, tá justificado esse over cartões, tá? E o outro contra o Cuiabá, onde tivemos ali expulsão, e naquela época ali ainda poderia ser até mesmo uma briga como se a gente visse um adversário direto. O Cuiabá estava mais
próximo da zona de rebaixamento e o América Mineiro visualizou essa possibilidade de ser um adversário direto. Então, 2 jogos over estão justificados. Agora, esse jogo contra o Atlético, não vejo como over cartões ali, tá? Então, uma linha para fazer dupla de under 7,5, duplando ali com o Grêmio e Flamengo, eu tenho com muito bons olhos ali, tá? Então, essa é a primeira partida. O outro jogo que eu trago aqui é Vasco e Internacional. Esse já vamos ver aqui a classificação. O Inter, o investimento feito pelo Internacional dentro dessa temporada não é para que ele esteja ocupando essa posição que ocupa hoje, com 35 pontos na 12ª posição. O Inter sabe que tem elenco para poder buscar uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, ali hoje que ocupa seu rival Grêmio, com 44. Então essa distância de 9 pontos pode ser encurtada, dependendo do resultado de Grêmio e Flamengo, e se o Inter conseguir fazer o seu, não vou dizer dever de casa, mas pegando uma equipe atrás na tabela, vencendo, pode começar a sonhar com essa vaga na pré-Libertadores. O Vasco jogando em casa sabe que o Inter veio de um atropelo para cima do Santos, vai com o pé atrás, sabe que precisa vencer, é de certa forma, nesse momento, um adversário direto para o rebaixamento. Então, diante de seus torcedores, o Vasco quer fazer valer o seu mando de campo e ignorar essa goleada que o Inter aplicou para cima do Santos e partir para cima. Então, vou colocar aqui na planilha Sniper Cartões para nós vermos, separei como over. Temos também como árbitro o Luiz Flávio de Oliveira. O Luiz Flávio, essa temporada, não está pitando bem, está errando vários lances. Às vezes, entradas que são para cartão, ele quer segurar, e aí ele perde o controle da partida. Esse é o típico árbitro, nessa temporada, que vem perdendo o controle das partidas. Isso, para um over cartões, pode ser bom, porque se a partida estiver muito quente, uma das duas equipes à frente do placar e a outra pressionando, enquanto a outra equipe vai partir para o contra-ataque, é um cenário muito bom, tá? E a torcida do Vasco pressionando para a vitória é muito bom para que o Luiz Flávio perca o controle e tenha que aplicar os cartões. Então vamos para a planilha Sniper Cartões. Vou selecionar aqui a equipe do Vasco, tá? Se você não conhece ou não trabalha ainda com a planilha Sniper Cartões, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Fica à vontade, você percebe que com apenas 3 cliques aqui, eu vou selecionar agora a equipe do Internacional. Tá aqui. E o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Eu, com apenas 3 cliques, eu consigo ter todos os dados necessários para que eu faça, para que eu monte a minha estratégia. Então, eu já estou aqui com todos os dados. O Vasco, eu tenho os últimos 6 confrontos do Vasco aqui, e em 4 dos últimos 6, over 4,5 cartões. Tá? O Vasco também, 4 dos últimos 6, recebeu pelo menos 3 cartões. Tá? E dos últimos 6, em 4 tivemos over 1,5 cartões no HT. O Internacional fora de casa nos últimos 6 jogos, está tudo aqui, hein? Tudo aqui, bonitinho. Nos últimos 6 jogos, recebeu pelo menos 2 cartões em todos eles. E em 5 desses últimos 6, over 4,5 cartões. Em 4, na verdade, em 3 dos últimos 6, over 2,5 cartões no HT. Tá? Luiz Flávio de Oliveira, temos aqui que, falando em HT, dos últimos 6 jogos apitados, em 4 aplicou over 1,5 cartões no HT e 4 dos últimos 6 over 4,5 cartões. Uma média total de 6 cartões aplicados, tá? 71% de over 4,5 cartões. E a gente você também, com a planilha, se você trabalha com mais EV, busca valor nas entradas, você pode trabalhar também com os percentuais de toda a temporada. Eu tenho aqui, por exemplo, se a gente falar da linha de over 4,5, o Vasco comandante tem 79%, o Inter como visitante 64% e o Luiz Flávio de Oliveira 71%. Você pode fazer uma média desse percentual de over 4,5, fazer aquela divisão e achar a odd justa. Caso até mesmo no ao vivo, você tenha uma odd superior a essa sua odd justa, você tem valor na sua entrada, claro, delimitando também a sua entrada no tempo de jogo, tá? Você delimitando isso daí, trabalhando com valor na entrada, a planilha te proporciona isso daqui de maneira bem simples, tá? Então você calcula o valor. Eu não trabalho dessa maneira. Eu trabalho, como eu falo, na gestão de risco. A linha que me interessa muito, caso a partida se mantenha empatada
ou com um gol de diferença para uma das duas partidas, também a linha do over 4,5 cartões, tá? Então é uma linha muito interessante para essa partida e aqui eu mantenho a minha odd média dentro dessa linha de 4,5, tá certo? Se você não deixou aquela curtida no vídeo, deixa aquela curtida aqui, tá? Coloca nos comentários também das entradas, das análises passadas no Instagram e essas duas de agora, se você concorda com as análises, se você fez alguma entrada pré-game, se traçou alguma outra tipo de estratégia para essas partidas, coloca aqui nos comentários e a gente faz aquele bate-bola bacana. E Sniper, te aguardo na nossa próxima análise.